Hello, hello, galera. Glória a Deus pelos louvores, não é mesmo? Estava aqui cantando, alegre em minha casa. Glória a Deus pelos louvores. Paz, galera. Pessoal chegando aí. Gostaria de aproveitar esse momento, dar feliz aniversário para minha querida amiga Juliana Rosa. Ju, parabéns, você sabe que eu te amo. Saudade das nossas conversas depois do culto, que a gente ficava altas horas conversando. Então, um beijo, Deus abençoe. Você que ainda não deu feliz aniversário para Ju, ó, aproveita e mande uma mensagem calorosa para ela. Falou, Pamelita, Mari, Vitinho. Glória a Deus, galera. Galera chegando aí. Uau! Gente, vamos fazer a nossa oração para iniciarmos a nossa aula de hoje. Bom, como vocês sabem, nós estamos estudando nesse quarto trimestre sobre Davi, derrotas e vitórias de um homem de Deus. Eu fixei aqui o título da nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é a de número 5. O título da nossa lição é Davi e sua equipe de liderados. Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Conecte-se aqui comigo a sua fé. E vamos fazer essa oração ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado por este domingo maravilhoso, Senhor. A Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E assim como a Sua misericórdia se renovou essa manhã, Pai, para nós Te louvamos e rendemos graça por isso. Meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, vem estar ministrando ao nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, através dessa lição. E que cada um receba, Pai, a porção que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Amém! E aí, você já tomou seu café? Acenem aqui os dedinhos pra mim. Você tomou seu café? Seu cafezinho? Hoje teve café com Cristo. Eu tomei meu café aqui com meu esposo. O café cremoso, que ele tanto gosta. Galera, hoje nós vamos fazer aí a leitura do nosso texto áureo, que encontra-se lá em 1 Samuel 22, 2. Você está com a imagem aí do nosso texto áureo. Eu acredito que você está conseguindo visualizar. Está um pouquinho pequeno, mas vocês conseguem visualizar aí. Mas ainda assim eu vou ler com vocês esse texto. E se encontra lá em 1 Samuel 22, 2. Combinado? Vamos lá. Diz assim. Acompanhe comigo aí, tá bom? Na sua casa. Diz assim. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefes deles. E eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22, 2. E agora nós vamos ler o texto, nosso texto, a leitura em classe, que encontra-se lá em 1 Crônicas, o capítulo é o 11, e nós vamos ler alguns versículos diferentes aqui. Nós leremos do 10 ao 12, o versículo do 10 ao 12, depois nós vamos pular para o verso 20, 22, 24 e 25. Note que o 23 nós não iremos ler, combinado? Então, eu vou fazer a leitura aqui. Acompanhe comigo aí na sua casa, tá bom? Versículo 10, de 1 Crônicas 11. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Verso 11. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Uau! Versículo 12. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta. Ele estava entre os 3 varões.
Verso 20, agora pulamos para o verso 20. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual brandindo a sua lança contra 300 feriu, e teve nome entre os 3. Verso 22 agora. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe. E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. E os versos 24 e 25. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. E o verso 25. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre. Contudo, não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre os da guarda. Aqui então está o nosso texto bíblico. E nós vamos falar hoje sobre os aspectos da liderança. Todos os aspectos importantes da liderança de Davi. Vai chegar aí para vocês, vai aparecer uma imagem para vocês a respeito sobre esses aspectos importantes da liderança, e nós vamos ver lá em 1 Coríntios. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios? Para nós iniciarmos o nosso primeiro ponto da lição. Coríntios, nós vamos ler o capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Através dessa imagem, eu gostaria que vocês comentassem aqui comigo o que vocês entendem nessa imagem. E agora nós vamos ter um respaldo bíblico para ela. 1 Coríntios 3, 6 diz assim. 5, 6. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. O que vocês pensam a respeito dessa imagem aí, que está aparecendo na tela de vocês? Deixa eu ver aqui. A galerinha. A Gi escreveu, mandei sem querer, não vi o que você mandou. Passou aqui. Vocês estão conseguindo visualizar, galera, a imagem? Para nós conversarmos um pouquinho a respeito dela. O que vocês conseguem entender por essa mensagem, por essa imagem e pelo texto que nós acabamos de ler? Nós vamos falar sobre os aspectos da liderança de Davi. E vamos entender que a equipe é algo muito importante. O Natan, nós estamos falando de Davi. O Natan colocou assim, Deus é o nosso sustento. A Mari falou, que legal, parece um mapa mental. É mais ou menos isso mesmo, Mari, porque nós vamos conseguir aqui entender como que acontece esse pensamento de liderança. O versículo, aqui Paulo, em 1 Coríntios 3,6, está falando que Paulo recebeu a semente. E quem dá a semente? Deus dá a semente. E aí nessa imagem fala, olha, Deus dá a semente, ele dá os recursos humanos, ele dá a força, ele dá a saúde e ele dá a água. Só que se não houver os lavradores, que foi o caso de Paulo e Apolo, como que vai germinar? Como que vai crescer? Se alguém não for lá, plantar. Se alguém não for lá, irrigar. Deus é provisão, que Deus dá os recursos para o líder. Muito bem, as coisas que Deus nos dá, uma parte da imagem. Ah, a Kézia colocou aqui, não dá pra ver? Que legal. Opa. Mas o que nós vamos aprender com essa imagem? É que Deus, ele disponibiliza tudo para nós. Mas existe uma parte a qual nós precisamos executar. E quando falamos de liderança, precisamos entender que o trabalho em equipe é primordial. Ele é um princípio que não dá para lançar fora. Para você ter uma liderança
que é a respeito liderança bíblica e liderança secular. Lá em Eclesiastes 1:9 vai dizer que não há nada novo debaixo do céu. Não existe nada novo debaixo do céu, e nós vamos ver aqui que Davi, mesmo lá nos primórdios, ele já executava uma liderança de princípio. E vamos também conseguir enxergar aqui na história dele que não é muito diferente do que acontece hoje. Hoje, nos nossos dias, apesar da civilização, das técnicas, tudo novo, ainda assim os princípios básicos de liderança, eles permanecem. Não há nada diferente aqui debaixo do céu. É isso que... Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ai, tá travando, gente? Tá travando bastante? Deixa eu mudar aqui, às vezes é por conta da imagem. Voltou? Voltou? Vocês vão me falando aí, tá bom? Se estiver travando. Que aí qualquer coisa eu tiro a imagem. Às vezes carrega bastante, né? Então, Davi, ele soube lidar aqui com liderança. Mas por quê? Davi, ele baseava a sua liderança em princípios. E por conta do caráter dele também. E nós vamos entender também, eu não sei se vocês conseguem se lembrar, houveram outros líderes na Bíblia. E eles estavam a respeito da liderança, para vir fortalecer esse pensamento que ninguém faz nada sozinho. Voltou, galerinha? O Renan falou aí que voltou. Então, beleza. Combinado. Vocês vão me falando aqui para eu assimilar aqui onde nós estamos. Combinado? Vocês conseguem se lembrar qual foi o outro líder que teve um probleminha ali em sua liderança e alguém foi lá e o exortou? E ali nós conseguimos enxergar que os princípios da liderança pode passar muitas gerações, mas eles são os mesmos. As técnicas mudam, a forma como você executa pode até mudar, vem a tecnologia, vem uma melhoria, mas o princípio da liderança nunca muda. E nós vamos ver que ela é baseada em caráter e ela é baseada em princípios. Vocês conseguem colocar aqui quem foi esse outro líder que recebeu ali um conselho? Ele estava passando por uma situação difícil em sua liderança. Ele não estava conseguindo. Na verdade, a liderança dele estava exaustando ele. Estava trazendo cansaço. E ele recebeu um conselho. E esse conselho o ajudou muito. E esse conselho é seguido até os dias de hoje. Inclusive, entre a igreja, no nosso corpo, né? No corpo de Cristo. Vocês conseguem comentar aqui pra mim? Deixa eu tirar a imagem. A Carla colocou aí Moisés. Muito bem. Moisés. O que aconteceu ali na história de Moisés? Jétro, o seu sogro, estava vendo que Moisés estava ficando exausto. Por quê? A passagem vai nos falar que Moisés, Êxodo 18, está acontecendo essa história. Moisés está ali liderando o povo e ele começava a dar instruções para o povo e resolver problemas cotidianos. E Jétro, observando isso, que ele chegava de manhã para dar conselhos e exortar o povo, e só no final do dia, e só apenas no final do dia, que ele terminava o trabalho dele. E Jétro, vendo isso, falou assim: olha, Moisés, você pode buscar orientação ao Senhor, mas isso não vai dar certo. Esse seu trabalho vai te desgastar. Você precisa separar homens que sejam tementes a Deus, que tenham os mesmos princípios que você, que sejam homens de caráter, para orientar o povo. Porque senão, rapidamente, você vai ficar exausto e você não vai aguentar essa carga. Então, note aqui, o que o sogro de Moisés estava orientando? Delegue funções, peça ajuda, porque você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, Moisés, seguindo... Isso mesmo, Carla, ele estava sobrecarregado, ele precisava delegar. E isso ia, certamente, em algum momento, Moisés ia dar um pane no sistema. E ele ali ouviu a orientação do seu sogro. E veja, isso foi algo que aconteceu ali, ó, há muito tempo atrás. E hoje é seguido isso.
Nós vemos essa estrutura na igreja, nós temos os nossos pastores, que são líderes ali supremos, nós temos outros liderados que estão abaixo dos pastores, e outros líderes vão treinando outras pessoas que de alguma forma têm os seus papéis importantes. Então ninguém trabalha sozinho, e Davi foi um homem que entendeu isso. Na outra aula vocês aprenderam que Davi estava ali fugindo, né, de Saul, e 400 homens chegaram ali para estar com Davi. E eram homens que precisavam de ajuda. Não eram homens valentes e fortes. Mas Davi treinou esses homens. Ao ponto que nós vamos ver que lá em 1 Samuel, muitos textos falam os homens de Davi, os valentes de Davi. E Davi, como ninguém, soube liderar esses homens. E esses homens eram fortes e unânimes com Davi. Indo aqui para o nosso ponto 2 da lição, nós vamos entender a liderança fundamentada no caráter do cristão. Como nós falamos, as técnicas mudam, mas os princípios de caráter não mudam. Uma das coisas que nós podemos ver lá em Salmos 111, verso 10, vai falar sobre o temor do Senhor. E lá diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria, ela é um fator de sucesso para quem quer ter uma liderança sólida, para quem quer ter uma equipe sadia. E Davi, por conta do seu caráter, nós vamos ver mais adiante, a lei da partilha. Vocês sabem o que é a lei da partilha? Vocês se recordam como que aconteceu essa lei da partilha ali na história de Davi? Isso disse muito a respeito do caráter de Davi. O que aconteceu? Quando a gente fala da lei da partilha, Davi saiu com seus homens e chegou ali no seu acampamento. E o acampamento estava todo queimado. As esposas de Davi tinham sido levadas como prisioneiras e as crianças dos homens de Davi também. E quando isso aconteceu, quando eles foram levados, quando Davi chegou ali e se deparou com aquela situação, ele ficou furioso, porque os amalequitas tinham feito isso. Então ele juntou os homens. Note que na outra aula vocês aprenderam que Davi, 400 homens se chegaram ali para ser treinado por Davi enquanto ele estava fugindo de Saul. E depois mais 200 homens entre seus familiares chegaram. Ao todo foram 600 homens que já estavam ali caminhando com Davi, sendo ensinados. Então eram os homens de Davi, os valentes de Davi. E quando esses homens foram lá, eles falaram, olha, levaram as esposas, levaram as crianças, nós precisamos recuperar. Mas antes Davi pediu conselho ao Senhor. Ele falou, Senhor, o que vamos fazer? Podemos seguir adiante? Podemos ir à frente e tomar tudo isso que eles roubaram, que eles nos roubaram, né? Nos saquearam, levaram nossas esposas, as crianças. Então o Senhor falou, vá que eu os entregarei todos de volta em suas mãos. E vocês também poderão pegar os despojos. E o que aconteceu? Os 400 homens foram com Davi. Mas na verdade os 600 foram. Mas na caminhada, 200 ficaram exaustos. E eles não conseguiram seguir a caminhada. E o que Davi falou assim, olha, então vocês vão ficar, e eles ficaram cuidando das bagagens ali, né? Enquanto os 400 seguiram viagem rumo ao que Deus tinha falado. Olha, segue, podem ir, que nós vamos te dar, eu te darei tudo de volta, as esposas, as crianças. Então eles foram lá e conquistaram, conseguiram recuperar as mulheres, as crianças e voltaram. E quando eles chegaram ali nos 200 que ficaram, né, na metade do caminho, eles se cumprimentaram, ficaram felizes pela conquista. Então Davi disse assim, olha aí a lei da partilha. Isso está lá em Êxodo, tá, galera? Em Êxodo, deixa eu pegar a referência certinha, Êxodo 18. Lá está, então lá vai falar isso. Davi chegou ali feliz com tudo que tinha acontecido e falou, olha, agora a gente vai distribuir os despojos, né, para todos os homens. Só que desses 400 homens que existiam na equipe de liderados, né, na equipe de Davi, tinham alguns perversos. E eles falaram assim, não, devolva as esposas, devolva as crianças deles, mas os despojos não, eles não lutaram, eles ficaram lá porque eles estavam exaustos.
Lei da partilha. Muito bem, Thiago. Êxodo 18. Obrigada. Então, Davi ensinou algo para eles. Vamos abrir lá rapidamente em Êxodo 18? Vou abrir rapidamente aqui em Êxodo 18. Deixa eu pegar aqui o versículo. Não, pessoal, me desculpa, é 1 Samuel 30, 24. Êxodo 18 foi de Jetro, foi a passagem que eu explanei sobre Jetro ali, o conselho que ele dá para Moisés, tá bom? É 1 Samuel 30, 24, diz assim: veja só o que Davi foi um líder que liderou pelo exemplo. Pelo exemplo, note isso. Então, os homens ali mais arrogantes, né, mais prepotentes, disseram, não vamos partilhar nada. E veja o que Davi falou. Quem lhes dará ouvidos quando falarem desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel. E é assim até hoje. Note a postura de Davi como líder, galera. Davi falou, vamos dividir sim. Por quê? Deus usou de bondade para com Davi. Então, Davi entendeu que a bondade do Senhor deveria ser estendida também para os seus liderados. A bondade que o Senhor tem feito na nossa vida, com quem nós temos compartilhado? Pense aí. Você pode falar, mas eu não sou líder. Você também lidera. Note, na sua casa você tem seu pai, você tem a sua mãe, você tem os seus irmãos. De certa forma, você pode exercer liderança na vida dos seus irmãos. Só que você tem um líder supremo, que é o sacerdote do seu lar, seu pai, depois vem a sua mãe. Mas você tem ali uma função de liderança. E quando você não está nessa função de liderança, você também está numa posição de liderado, que é no caso do seu pai, da sua mãe. Dentro da igreja, você tem os seus líderes também. Isso é importante para nós, aprendermos a como ser líderes e a vermos em que equipe, em que grupo, de que forma, onde nós estamos inseridos. Quem são os nossos líderes? Eles são líderes que lideram pelo exemplo, assim como Davi foi? Agora nós vamos para o ponto 3 da lição. Em contrapartida, nós podemos falar, desse ponto que nós estávamos falando, que Davi era um homem que buscava o conselho do Senhor. Ele servia em bondade e sabia liderar a sua equipe porque ele sabia o que ele recebia de Deus. Se nós lembrarmos de Saul teve uma liderança à parte de Deus. Ele queria fazer as coisas na força do braço dele, de acordo com os próprios conceitos dele. O que ele achava que era correto, ele fazia. Davi não. Davi ele era temente ao Senhor. Ele liderava pelo seu bom caráter. Então, toda liderança estruturada e que quer ser bem-sucedida, que quer ter uma equipe forte, precisa entender que a boa liderança, a liderança que agrada ao Senhor, é a liderança que é seguida, né, através do caráter. E nós precisamos constantemente estar buscando conselho ao Senhor, para que o Senhor venha estar nos ajudando a sermos pessoas de caráter, a sermos bondosas, a fazermos aquilo que Ele tem nos orientado em Sua palavra. Amém? Então, o modelo bíblico de liderança é aquele centralizado no caráter. As técnicas mudam, mas os princípios do caráter não mudam. E o ponto 3 da nossa lição, nós vamos entender Davi e sua equipe. Como eu disse um pouquinho antes, Davi e seus homens é uma expressão muito encontrada em 1 Samuel. Ah, legal. Então, Davi e seus homens é uma expressão muito encontrada em 1 Samuel. E o ponto importante aqui desse ponto 3 da nossa lição é que vamos entender que existe uma diferença entre equipe e grupo. Você sabe qual é a diferença entre equipe e grupo? Deixa eu ver os comentários de vocês. Equipe e grupo.
Isso é importante para sabermos onde estamos inseridos e de que forma queremos atender os nossos líderes, de que forma nós estamos nos posicionando em nossa vida. Equipe e grupo. Só há uma equipe quando existe um devido relacionamento entre seus membros. Isso é equipe. A equipe, ela sempre está unida. A equipe de Davi, que são os homens de Davi, eles sempre estavam a par, eles estavam sempre procurando entender qual era a necessidade de Davi. Note que quando Davi fugiu, os homens necessitados foram atrás de Davi, porque Davi já tinha vencido Golias, Davi já era muito estimado pelo povo. Então, mesmo que Saul estivesse correndo atrás dele para matá-lo, as pessoas já tinham visto algo bom, em Davi. Já sabiam do caráter de Davi e procuravam ser liderados por Davi. E Davi não mandou aqueles homens irem embora. Não, Davi ficou ali com aqueles homens que eram fracos, necessitados e falou assim: vou liderá-los. Um dos versículos que nós lemos dizia: Davi se fez líder deles e ajudou eles. O Renan disse assim: equipe tem unidade e grupo não. Exatamente. A equipe não é só algo que tem um nome, tá, gente? A equipe do futebol, a equipe dos instrumentos. A equipe, ela vai muito além disso. Quando nós falamos de equipe, nós estamos falando de pessoas que trabalham em conjunto, estão seguindo juntas para um fim, para um propósito. O grupo, ele só é um aglomerado de pessoas, mas as pessoas estão dispostas a caminharem de forma individuais. Elas não entenderam ainda o propósito e o objetivo daquela determinada tarefa. E no reino de Deus, nós precisamos entender isso. O que é grupo e o que é equipe? Nós, como corpo de Cristo, estamos caminhando para um único propósito. E as equipes onde nós estamos inseridas, nós precisamos entender qual é o propósito dessa equipe. De que forma eu estou colaborando? Eu estou tendo um pensamento individualista? Ou eu estou tendo altruísmo? Eu estou pensando no meu próximo, querendo me doar, porque nós estamos caminhando para um único objetivo. Isso é equipe, quando as pessoas estão unânimes, quando elas estão crescendo juntas. E um grupo só é um aglomerado de pessoas que não tem compromisso. Ok? Então ficou aqui nesse terceiro ponto, Davi e sua equipe. E nós vemos que na equipe de Davi as pessoas eram treinadas, as pessoas estavam unânimes. E Davi seguia sendo um líder exemplar. A força do exemplo do líder. Liderança se faz com exemplo. O povo de Israel admirava Davi. Aqui nós aprendemos alguns pontos a respeito da liderança de Davi. Nós vimos que é importante o trabalho em equipe, ninguém consegue fazer nada sozinho. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Deus dá a semente, mas nós precisamos ser os lavradores. Nós vimos que no decorrer da caminhada de Davi, ele buscou o conselho ao Senhor. Ele teve ali empatia por sua equipe ao partilhar daquilo que o Senhor deu para ele em bondade. Então nós aprendemos esses aspectos. E aqui eu vou ler a conclusão da aula para nós voltarmos para o nosso culto. E é importante que você saia dessa aula entendendo que você precisa estar inserido numa equipe. Você precisa estar unânime, ter juntos ter um único objetivo, um único propósito. Não precisamos ter pensamentos individualistas. E a bondade com a qual o Senhor tem nos abençoado, nós podemos partilhar dessa bondade. Assim como Davi, pelo exemplo, ensinou aqueles homens. A conclusão diz assim: sem dúvida, Davi foi um líder talentoso. No entanto, muito mais do que talento, Davi amava a Deus e cuidava do seu caráter. Ele, em suas fraquezas, descuidos e tentações, cometeu pecados, como é claramente mostrado nas Escrituras, mas venceu pela sua fé e devoção. Davi formou uma equipe de trabalho vitoriosa. E que nós possamos também aprender, através da vida de Davi, sermos bons líderes e crescermos em amor, crescermos de acordo
conforme Deus quer pra nossa vida, né? Em caráter. Amém, galerinha? Um beijo, bom domingo pra vocês. E vamos voltar para o nosso culto. Continuar nosso momento de louvor ao Senhor. Beijos!